Boa noite, caríssimas, caríssimos. Estou aqui para mais uma leitura do Ray Bradbury, Fahrenheit 451, nosso segundo livro, né, iniciado. No último encontro, né, algo que a gente percebeu é que a vontade do Montag é não mais voltar ao seu trabalho, não mais queimar livros. E aí partamos desse momento. Montag observou pela janela, enquanto Vitt, capitão, se afastava em seu cintilante carro amarelo fogo, com os pneus pretos, cor de queimado. Observava como quem nunca mais quisesse ver, né, o capitão. Do outro lado da rua, as casas continuavam com suas fachadas insípidas. Que foi que Clarice havia dito naquela tarde. As casas eram, né, acinzentadas, eram petrificadas demais, gélidas, né? Como os prédios que a gente observa nas cidades que moramos, como as casas, né, construídas em demasia por preços exorbitantes, mas que cabem no bolso daqueles que trabalham a vida inteira para pagar com suor desgastante de um trabalho que, como eu disse, nos consome até a morte. Então, as casas eram como a Clarice havia dito. Nenhum alpendre. Meu tio diz que geralmente existiam alpendres. E as pessoas, às vezes, se sentavam ali à noite, conversando quando queriam conversar, caladas nas cadeiras de balanço, só se balançando quando não queriam conversar. Às vezes, simplesmente ficavam ali sentadas, pensando, refletindo. Meu tio diz que os arquitetos eliminaram os alpendres porque não tinham um bom aspecto. Mas meu tio diz que isso não passava de racionalização. O verdadeiro motivo escondido por baixo podia ser o quê? O de que não queriam as pessoas sentadas daquele jeito, sem fazer nada, balançando nas cadeiras, conversando. Esse era o tipo errado de vida social. Entre nós também isso já aconteceu, né? As pessoas não conversam mais, as pessoas não têm casas para se sentarem, não têm tempo para se sentarem, ficam sem essa disposição, né? São consumidas em trabalhar, são consumidas em ter tempo único e exclusivamente para tratar de sua própria individualidade. O sentimento de coletividade, de diálogo com os comuns, né, com as pessoas que estão ali, né, ao seu derredor, eles foram excluídos, foram drenados. Devemos até pensar que foi a violência, devemos pensar que foi o egoísmo, mas muito provavelmente, né, essas pequenas causas, elas são reflexos de uma trama muito maior, né, de afastamento da nossa possibilidade de sermos humanos. O diálogo, a conversa, né, trocar ideias, é algo que diz respeito ao humano, né, algo que diz respeito a sermos animais como os outros.
nós não mais. E ele está pensando nisso porque foi uma fala feita pela Clarice, né? Então aqui é quase uma citação. É uma citação. E tinham tempo para pensar, por isso acabaram com os alpendres. E com os jardins também. Quase não há mais jardins nos quais sentar. E olhe para a mobília, não há mais cadeiras de balanço. Elas são confortáveis demais. Vamos fazer as pessoas se levantarem e correrem. Meu tio diz. Meu tio e meu tio. A voz dela subiu. Ou seja, a presença da Clarice foi muito marcante, né, para o Montag. E esse relembrar, né, as pessoas tinham alpendres nas casas, as pessoas tinham jardins, as pessoas tinham árvores nas ruas. A cada dia que passamos entre nós, nós vemos as árvores das nossas ruas serem cortadas, isso eu falei no início da nossa leitura. Nós vemos cidades sem árvores, cidades que são construídas já sem árvores, bairros inteiros que são construídos já sem árvores. Quando nós vemos empreendimentos como universidades, condomínios, supermercados, lugares que ocupam grandes proporções de terra, a primeira coisa que se faz é o quê? Se corta tudo para se começar a construir. As coisas são feitas para o corre-corre. Esses são momentos do livro Fahrenheit 451 que são muito preciosos, né? Para que a gente pense esse modelo de vida que nós levamos, onde as pessoas não conversam mais, onde as pessoas não se comunicam. E, no nosso caso, mais particular ainda, né, as nossas comunicações elas estão ficando quase que exclusivamente via esses modelos de internet, e mesmo dentro dos modelos de internet, as comunicações elas são fugídias, né? Elas são negadas. As pessoas não conversam nem mesmo nos veículos de comunicação modernos, né? A ponto, às vezes, de precisarem até mesmo fingir ser o que não são para manterem as suas redes sociais. Isso é muito triste. São plataformas de amizades que as amizades não existem. Não, bom, não vou falar dessas curiosidades agora. Certamente elas serão palcos dos nossos diálogos em outros momentos. Sigamos. Montag se virou e olhou para sua esposa. Estava sentada no meio do salão, conversando com um locutor, e por sua vez falava com ela. Senhora Montag, dizia ele, isso, aquilo e aquilo outro. Senhora Montag, patati e patatá, o acessório de conversão, que lhes custara $100, automaticamente introduzia o nome dela sempre que o locutor se dirigia a seu ouvinte anônimo, deixando um espaço em branco onde as sílabas corretas podiam ser inseridas. Um dispositivo ondulatório especial também alertava a imagem do locutor, fazendo com que seus lábios articulassem com perfeição as vogais e as consoantes. Ele era um amigo, sem nenhuma dúvida, um bom amigo. Senhora Montag, agora olhe bem aqui. Ou seja, era uma ferramenta de diálogo presente na televisão que se adequava, que se adaptava a qualquer pessoa. É como se eu estivesse aqui
e dissesse assim: o que você acha disso, pessoas vivas? Ou seja, essa minha pergunta, ela serve para qualquer um de vocês. Não é um diálogo. E será que nós vamos superar esse modelo de silenciamento, de diálogo, que há entre nós algum dia ainda? Ou será que seremos totalmente adaptados ao mundo do quem? Ao mundo do trabalho incessante? Ou será que nem teremos trabalho? Eu poderia dizer que é assustador, como eu já disse em outros momentos aqui, nós vermos a escassez contínua de trabalho. No entanto, as pessoas nem vão mais morrer pelo trabalho, vão morrer pelo sem trabalho. E está todo mundo aceitando isso, né? Aceitando isso de um modo muito estranho, né? Nós assumimos posições que não eram nossas por conta da tecnologia. Então, nós somos secretários, por exemplo, os professores. Os professores fazem serviço de secretaria, digitam notas, preenchem relatórios, preenchem fichas o tempo inteiro, fazem um serviço de comunicação contínuo com os seus alunos e ainda dão aula, né? Como se dar aula fosse de menos. Os motoristas de ônibus dirigem o veículo, recepcionam as pessoas, recebem as passagens, ficam ligados em todas as regras de trânsito e continuam. Os gerentes de banco fazem tudo dentro do banco, inclusive se comunicar com os seus clientes. Todas as profissões estão sendo afetadas. Né? Citei aqui três: os professores, os motoristas de ônibus e os gerentes de banco. Um dia desses eu brinquei com um amigo, dizendo que logo, logo, nas avenidas das nossas cidades, que nós vemos pessoas vendendo cachorros quentes, espetinhos de carne, salgadinhos, nós veremos médicos vendendo as suas consultas. Porque os lugares que hoje eles trabalham, os hospitais e as clínicas, já não mais precisarão deles. Né? Os robôs e a inteligência artificial farão o serviço que eles fazem hoje. Então, eles venderão as suas consultas nas ruas para as pessoas que ainda já não acessam os hospitais e as clínicas, mas que vivem conduzidas ali no mundo. E talvez eles vendam as suas consultas pelo preço de um salgado, pelo preço de um cachorro quente. Será que nós chegaremos a isso? Ou nós ultrapassaremos isso? Então, eu acho que nós não estamos muito distantes de pensar a importância, né, do mundo como ele foi para nós. Né? Um mundo de ter tempo para não fazer nada, um mundo de sentar para dialogar com os outros, né? Um mundo de gastar tempo para pensar. É isso, né, que esse momento aqui do livro, essa recordação que o Montag tem da fala da Clarice, do que o seu tio dizia para ela, nos remete. Eu vou parar por aqui, né?
né? São questões muito densas, muito profundas. Pensem um pouco, freemos a nossa aceitação, né, ao sufocamento das profissões. Evitemos ir no supermercado e não usemos os caixas eletrônicos, né? Prefiramos as pessoas que estão ali passando a mercadoria, recebendo dinheiro, nos dando troco, envelopando a nossa mercadoria, para que a gente contribua de alguma forma para a manutenção de alguns empregos. Os empregos estão deixando de existir. Aquela minha fala de que nós trabalhamos até morrer, dentro em breve ela será vazia. Né? Nós morreremos sem trabalhar. Nós morreremos sem trabalho. Parece que a gente está criando um mundo de uma exclusão brutal, perplexa. Muito triste tudo isso, pessoal. Preciso parar, eu já começo a ficar sufocado. Não deixem, contribuam, lutem para que isso não aconteça. Forte abraço, pessoal. Forte abraço para todas e para todos. Tchau. Obrigado.